perguntas que talvez você nem respondeu no seu momento. Talvez uma agência, uma pessoa preencheu o formulário DS-160 para você e você não... Não suba sem falar com o seu advogado. Por favor. Nós já tivemos clientes que subiram a resposta sem nós ver o que eles mandaram. Então, dá pra subir... E mais uma coisa, mais um pedido. Hoje é o episódio... Por favor. O portal que vocês têm no USCIS... Bem-vindos de volta ao Vozes Imigrantes. Esse é o seu podcast onde nós explicamos tudo sobre a lei de imigração nos Estados Unidos, que é complexa. E hoje nós temos um tema que continua no tema de Green Card por casamento, né? Vocês gostaram tanto que continuamos nesse tema. Sim, sabemos que tem mais perguntas sobre as entrevistas do ajuste de status, também as entrevistas no processo do consulado, mas hoje vamos falar especialmente sobre o que acontece depois da entrevista do ajuste de status dentro dos Estados Unidos e se você tem que esperar, se vai receber uma aprovação, se vai ter mais um pedido de evidências, o que acontece. Então vamos falar passo por passo o que a imigração está fazendo hoje. Exatamente. Então tem muita coisa boa, muitas coisas mudando, e isso então entra no nosso primeiro quadro, um pouco diferente, não tem fato fake, porém nós queríamos então trazer algumas tendências, algumas novas, né, que nós estamos notando, observando, não só onde nós atuamos, mas no país todo, especificamente sobre entrevistas de Green Card, por casamento e também outras categorias. E, então, primeiro, né, o que nós temos reparado é um aumento, né, no questionamento das perguntas sobre inadmissibilidade. Essas, tradicionalmente, são aquelas perguntas sim ou não, né, que quase todo mundo fala não para tudo. Mas, eu não sei, eu acho que até 2 anos atrás eles não perguntavam linha por linha Todas por essas linha. perguntas, sim. E agora é, tipo... toda a pergunta, e tem mais de 100 perguntas. Isso. Então é muita coisa para você lembrar. São várias perguntas delicadas, em que se você falar sim, ou tem que mudar a resposta para sim, muda, né, a sua elegibilidade. Então isso é uma coisa que a gente tem reparado, então as entrevistas podem ser um pouco mais longas por causa dessas perguntas. Isso, e aqui uma dica do começo do episódio vai ser, tem que ter muito cuidado com a resposta que você vai dar no formulário, se vai ser sim ou não. Porque se você quiser, depois no momento da entrevista, mudar a resposta, você pode, mas o oficial vai perguntar por que você falou sim e agora está falando que não. Especialmente se vai trocar de sim a não. Se é não, mas você tinha que dizer que sim, então é provável que o oficial talvez pensou, você não entendeu a pergunta, então não tem problema. Mas tem que ter muito cuidado com as respostas. Exato. Então isso é uma coisa meio que nova. Mais e mais os oficiais estão dizendo, então vamos trocar a resposta. Então, isso. Só saber certinho. E uma dessas perguntas, como a segunda tendência, tem uma pergunta que fala que se você já deu alguma informação falsa aos oficiais da imigração, quando você preencheu talvez um formulário para um visto de turista, de estudante... perguntas que talvez você nem respondeu no seu momento. Talvez uma agência, uma pessoa preencheu o formulário DS-160 para você e você não se lembra se respondeu sim ou não, talvez se você já tinha um visto anteriormente ou se você estava casado ou não, se você tinha filhos ou não. Então, esse tipo de perguntas, os oficiais de imigração hoje estão revisando muito mais do que antes todas as respostas que você já deu. E se agora você tem uma resposta diferente, então também tem problema. Mas eu acho que a pergunta que estão fazendo mais agora é as entradas dos Estados Unidos. Né? Isso, as entradas. Então, datas específicas, o que aconteceu na entrada. Então, se você falar assim, eu fui criança e uma vez nós fomos barrados, né? Isso você vai ter que explicar. Mesmo você sendo criança, às vezes seus pais não têm essa informação. Então, nós mais e mais estamos aconselhando. Se você não lembra ou não tem documentação, tem que fazer um FOIA. Ou com o CBP, né, que são as fronteiras, ou então já com tudo, com a imigração. Isso vai ajudar a nos preparar para a entrevista e também poder preencher os documentos, os formulários de uma forma correta, para não ter uma divergência muito
óbvia. Pode ter pequenas coisas, sim, mas um exemplo que nós tivemos no escritório foi uma agência aconselhou um casal casado a dizer que não eram, quer dizer, a dizer que eram solteiros. Porque isso melhoraria a chance do visto. Foram aprovados, estão aqui. Porém, agora, eles querem aplicar para o Green Card juntos, como um casal. E, obviamente, o oficial vai poder puxar e falar assim, mas você mentiu, então, quando você atirou o visto. Então, essas coisas que parecem ser pequenas, né? Eu consegui o visto. Tem que tomar cuidado e tem que ter essa informação. Isso. Então, tem que ter muito cuidado com as respostas anteriores e talvez se lembrar ou conseguir uma cópia das aplicações que você já fez com a imigração. Exato. Terceiro, né, a terceira tendência, isso sempre existiu, mas agora eu acho que em termos de mais detalhes, eles estão querendo ver informação sobre crimes, né? Se você teve um crime, isso é super importante, tem que lembrar. Se você teve um crime expunged, ou se você fez que é plea in abeyance, alguma coisa deferred adjudication, sim, o caso foi dismissed, né, na corte. Isso ainda é considerado um crime na imigração. Então, você tem que ter essa documentação, nós precisamos pôr nos formulários que você teve esse histórico criminal e, então, apresentar a sentença, né, com o carimbo da corte, atestando que aquilo é o que aconteceu. Se for uma coisa mais séria, o boletim de ocorrência, né, com a polícia, relatando exatamente o que aconteceu. Então, se você não tem certeza, foi selado o meu caso, tem que ter essa documentação para a gente poder dizer, tem que declarar ou não. Muitas vezes, a maioria é sim. Especialmente nos casos que foram expunged. Você talvez pensou, o seu advogado nesse momento falou, nenhuma pessoa vai ter acesso a esse registro e o governo também não tem acesso ao registro. Mas você tem que lembrar que a imigração é um organismo federal. E quem temos também como federal para os crimes, o FBI. Eles sim têm acesso a todos os registros que você já deu seus digitais. Então, se você deu em algum momento para a polícia os digitais, também o FBI tem informação. Então, mesmo que você já tinha selado ou feito expunge dos seus registros, a imigração tem também os dados. Então, tem que talvez tirar uma cópia, ou se você guardou uma cópia, ou se o seu advogado tem uma cópia. Então, super importante. Bem importante. E também, mais uma tendência nas entrevistas por casamento, especialmente, os oficiais querem ver a carteira de motorista daqui dos Estados Unidos e ver que o endereço na carteira é o mesmo endereço para os dois. O que acontece? Que você se mudou depois de se casar e agora já tem um novo endereço, mas você decidiu, eu não quero ir ao DMV e fazer a mudança do endereço no cartão, então ou vou continuar com o endereço anterior. Para a imigração, isso é uma indicação que você não está, talvez, em um relacionamento legítimo. E difícil, porque eu sei que você tem que agendar como um DMV para tirar mais atualizar a carteira, mas você tem que fazer isso, ou pelo menos no seu estado, talvez tenha a oportunidade de trocar, mudar o endereço sem, talvez, fazer todo o processo para mudar. Online, Então, tem possibilidades, mas a imigração está perguntando mais e mais durante a entrevista porque o endereço não é mesmo. Eu tive uma entrevista 2 semanas atrás, isso foi a primeira pergunta que o oficial fez, tem um endereço diferente. Pelo menos nós tínhamos já uma confirmação online que nós tínhamos atualizado, mas porque nós falamos antes. Maurício, teve a mesma coisa acontecendo numa entrevista semana passada em Los Angeles. Los Angeles. Então, isso daqui é uma coisa que é importante levar em conta se você tem identidade driver's license com endereço de atualizar e ter o mesmo nos dois. Muito bom. E o último, isso aqui é super novo, que nós estamos vendo. A imigração está solicitando, antes da sua entrevista, você subir os documentos novos, né, da relação conjunta. Então, isso é novo, né? Quando você aplica para um Green Card, normalmente você vai receber uma conta, um acesso a uma conta online, para você acompanhar o status do seu caso. E nessa conta você vai conseguir, então, se comunicar com a imigração ou então subir documentos se eles pedirem.
Mas, mesmo eles não pedindo essa informação, você deve subir os documentos antes da entrevista. E o grande porquê? Como nós já comentamos em outros episódios, a imigração agora tem feito uma transição a fazer tudo digital, né? Então, o oficial hoje, raramente, ele vai sentar e abrir uma pasta e ir documento por documento, porque ele vai ter que escanear tudo e pôr num sistema online. Agora, se você chegar na entrevista com aquele bolo de documento, mas você já subiu aqueles mesmos documentos, o oficial vai, assim, muito mais rápido a entrevista, e o oficial não vai ter que ficar ali olhando um por um. Então, isso nós estamos aconselhando, fazemos pelos nossos clientes, e é uma coisa que, se você tiver essa conta online, vale a pena fazer antes da sua entrevista. Isso. A entrevista que eu tive esta semana, o oficial falou, sim, eu vi esse documento ontem, eu vi as fotos, e então já eles sabem que os documentos, eles só precisam ver se o documento existe. Uhum. Mas, simplesmente, eles já têm cópia de tudo, então é muito mais fácil para eles. Exato. Então, essas são as novas tendências, né? As novas que a imigração tem implementado nas entrevistas, mais por casamento. Isso. Mas agora, então, vamos com o tema principal do episódio, que é após a entrevista. O que acontece? Quanto tempo temos que esperar? Vamos ter uma aprovação imediata ou não? Vamos receber um RFE? Vamos receber, talvez, alguma outra notificação ou mais uma entrevista com a imigração? Então vamos falar sobre as possibilidades mais comuns que acontecem com a imigração. Antes de entrar, né? Eu garanto que o Maurício vai concordar. Quase todas as entrevistas que nós saímos da entrevista, eu olho pro cliente e eles falam o que aconteceu. Né? O oficial explica o que vai fazer, o que vai acontecer, mas o cliente nem sempre entende, né? Porque são coisas bem específicas e a gente é especialista nisso. Então hoje, né, nós queremos explicar o que acontece depois da entrevista. Então, o primeiro cenário é o mais favorável, é o que nós queremos alcançar, que é normalmente no fim da entrevista o oficial olha para todo mundo e fala, olha, eu vou recomendar para aprovar a sua aplicação. Mas, como nós já explicamos, na hora ali você não sai com uma aprovação em mãos. Então, normalmente você sai da entrevista e em mais ou menos algumas semanas, quase sempre é no mesmo dia ou no dia depois, você vai ver no seu portal atualizar para Case Was Approved. Isso quer dizer, está aprovado, né? E é só aguardar o Green Card chegar pelo correio. Então, isso é um cenário que acontece, mas menos e menos está acontecendo tão rápido. Mas esse é o primeiro caminho. Isso. E às vezes eu tive uma entrevista que o oficial falou, eu vou aprovar o caso. E o caso foi aprovado nesse mesmo dia, mas o Green Card ainda não foi emitido. Então, ainda estamos esperando que a imigração já imprima ou emita o Green Card. E essa imprimir, né? Essa é a pergunta. Todo mundo fala, não, meu cartão foi produzido, ou foi impresso. E aí? A gente não tem controle, né, sobre o quão rápido a imigração vai imprimir os Green Cards. Quando eu trabalhei na imigração, eu trabalhei no escritório em Denver, eles imprimiam os Green Cards no escritório, naquela época. Mas hoje não é tudo centralizado, então demora. Você entra numa fila, eles vão imprimir cada cartão e aí eles enviam. Então nem sempre é em semanas, pode ser até um mês depois, chega o Green Card. Isso. Yeah. O segundo cenário que pode acontecer, você vai receber um pedido de evidência, uma petição de evidência, RFE, RFE, Request for Evidence, o mesmo nome para toda a carta que você vai receber. Porque a imigração não tem a evidência necessária ou requerida no processo para poder aprovar o caso. Um exemplo. Você, no momento da entrevista, o oficial falou, eu quero ver a certidão de divórcio do seu matrimônio anterior, do seu casamento anterior. E se você não tiver no momento da entrevista, ela vai falar, o oficial vai falar, aqui tem um RFE, uma petição de evidência, eu quero ver o documento. Cópia original, eles vão falar na carta. Então é bem importante esperar até que você receber a carta para ver o que o oficial precisa de vocês. Às vezes as pessoas falam, não, ele falou que ele quer uma cópia da minha certidão de nascimento. Perfeito. Mas se não temos a carta pedindo o documento e a gente enviar o documento,
talvez não vai chegar, a imigração não sabe o caso que corresponde a esse documento e vai perder o tempo. Então, é melhor esperar até que você receba a carta. E nas RFEs, né, você tem um prazo para responder. Se você perder esse prazo, você perde o caso. Então, o prazo normal que todos recebem são 87 dias. E se você, né, recebe a carta pelo correio, você tem mais 3 dias. Mas esse é o normal, 87 dias. É bastante tempo para você, né, juntar os documentos e responder. Agora, se você tiver uma conta online, dá para mandar os documentos online? Dá para mandar. Da RFE? Sim, se você já tiver o RFE, pode também subir os documentos e é muito mais rápido, talvez, a resposta da imigração. Então, se você tiver conta online, você pode ver, né, vai ter uma aba dizendo Notices. Você pode entrar e ver se ali eles subiram já a carta da RFE. Se sim, junta e dá para subir por ali. Não suba sem falar com o seu advogado. Por favor. Nós já tivemos clientes que subiram a resposta sem nós ver o que eles mandaram. Então, dá para subir, mas se você tem, né, um advogado ou advogada, faz pelo correio, é o mais seguro, né, para eles. Mas isso é uma coisa muito boa e os RFEs são comuns, não é um índice que eles querem negar o seu caso, mas para mim eu sempre explico o seguinte, o RFE eles querem aprovar o seu caso, mas falta alguma caixinha, alguma coisa para eles poderem aprovar. Então sempre leve em conta que é um índice bom e só falta alguma coisa para poderem aprovar. E só mais um ponto aí com não responder sem falar com o advogado. O que acontece é que quando você responde a uma RFE ou talvez mais uma notificação da imigração, a imigração vai receber esses documentos, mas não vai receber mais documentos do que eles já receberam no momento em que você respondeu. Então, se você responde hoje, mas o advogado tinha também que subir ou enviar mais um documento, eles não vão receber ou aceitar o documento que chegou depois. Então, você tem uma chance. Então, cuida. Por favor, muito cuidado com esses. Bem, então essa é a RFE. Agora, a última ou a terceira opção que pode acontecer é eles podem emitir uma carta igual, porém ela é chamada Notice of Intent to Deny. Isso é também conhecido como NOID. E o que, como eu explico, é ao contrário. Agora, o oficial quer negar ou tem motivos de que você não qualifica e eles estão dando uma oportunidade para você, então, providenciar um argumento, documentação, explicar, né, qual foi, não um erro, né, mas qual foi o ponto que eles estão questionando. Então, isso varia. Muitas vezes na entrevista você vai saber se vai sair um NOID e o oficial vai falar assim, eu tenho um problema com X, né? Eu tenho um problema com o seu casamento anterior, ou eu tenho um problema com esse crime que você não providenciou os documentos necessários. Ou então você falou alguma coisa na entrevista, respondeu alguma coisa de uma forma incorreta, ou você mentiu, né? Então, tudo isso o oficial provavelmente vai falar, eu tenho um problema com isso, eu vou mandar uma carta para você, o seu advogado, e vocês vão poder responder. Duas coisas que você tem que lembrar, né? O NOID é muito mais sério, né? É a sua única chance para você poder apresentar as evidências que o oficial, para basicamente persuadir o oficial de que você é uma pessoa que qualifica para aquele green card. E alguns motivos a gente já explicou, inconsistências, se o oficial tem suspeita de que você não tem uma vida conjunta, se você tem um histórico de vários casamentos anteriores, eles vão revisar, né, todas essas aplicações. E, obviamente, se você providenciou um documento falso, alguma coisa nesse sentido. Então, o NOID, eles mandam igual ou pela conta ou pelo correio. Mas, qual o prazo para responder o NOID? O prazo é bem curto, porque 30 dias, não tem mais disso. Então, você tem que ter, se precisa de argumentos de um advogado, precisa de um advogado. Se precisa, talvez, de um waiver, vamos falar disso agora, um perdão para talvez alguma coisa que você já fez no passado e que precisa de um perdão, 30 dias talvez não é suficiente tempo. Então precisa, sim, muito da ajuda de um advogado. A gente recomenda que você agende uma consulta conosco para talvez saber como responder da maneira mais efetiva e rápida para que a imigração não vai negar o caso.
Mas o que acontece é isso, que, como falamos no momento das tendências, a imigração está perguntando muito mais sobre o que você já fez no passado, com talvez os formulários para um visto, ou formulários para uma mudança de status, mais um ajuste que talvez não foi aprovado. Então, muitas coisas que a imigração agora está perguntando podem ser um resultado de que a imigração vai pedir um waiver, um I-601, 601, o formulário da imigração, para perdoar talvez as coisas que você já fez no passado e talvez relacionado com um crime, talvez relacionado com uma mentira. Talvez com alguma coisa que você preencheu da maneira errada no formulário do visto para estudante, por exemplo. Então, todas essas coisas, a imigração vai dizer, eu não posso aprovar porque você é inadmissível. 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 E para poder aprovar, eu preciso de um waiver dessa inadmissibilidade. Isso. Mas o problema, especialmente para as pessoas que não estão casadas com um cidadão ou residente permanente. Se você não estiver casado com essas pessoas, você precisa de talvez um pai ou mãe que seja cidadão ou residente. Se você não tem pais ou cônjuge residente ou cidadão, você não qualifica para um waiver. Então, é bem difícil e bem importante que você tenha a representação de um advogado. Isso. E então, na nossa consulta, né, nós hoje sempre avaliamos entradas no país, o que foi dito, como e quando você aplicou para o Green Card, tempos, prazos, para a gente identificar como que o oficial pode interpretar que você fez alguma coisa, né, errada ou você mentiu de alguma forma. Um exemplo que hoje é o que eles estão fazendo, é a pergunta sobre se você mentiu para um oficial da imigração. Especificamente, nas minhas entrevistas, tanto na do Maurício, eles estão perguntando o que você falou quando você foi entrar nos Estados Unidos. Especialmente se você entrou como turista, né? Se você entrou como turista, casou, deu entrada no Green Card, tudo em 4, 5 meses, né? O oficial vai assumir que você mentiu quando você entrou. Você entrou com segundas intenções. Então, eu tive uma entrevista, literalmente 2 semanas atrás, o oficial fez esse questionamento e o cliente falou assim, olha, eu falei que eu ia entrar para visitar. E o oficial tomou uma postura de que, então você mentiu por não falar que você vinha para dar entrada no seu Green Card ou para casar, o que foi. E então o oficial falou assim, olha, eu não posso aprovar porque você hoje mentiu para um oficial e mandou uma RFE, nesse caso não NOID, mas pedindo um perdão, né? Felizmente ele é casado com uma cidadã, nós podemos dar entrada no perdão e ele tem um perdão forte, isso não me preocupa. O problema é quando você chega na entrevista, o oficial fala que você vai precisar de um perdão e você não tem esse familiar que vai te qualificar para um perdão. Tome muito cuidado, EB2, EB3, EB1, esses EBs e também familiares em outras categorias. Se você fizer uma aplicação sabendo que possivelmente vai precisar de um perdão e você não tiver essa pessoa que pode te ajudar no perdão, que seria cônjuge ou mãe e pai que é residente do Green Card, você vai ser negado, né? Você não vai ter como responder para um RFE ou um NOID. E o que hoje é a consequência de ser negado um Green Card, possivelmente, é um processo de deportação, é o que nós temos visto, né? Eles negam o Green Card, começa um processo de deportação. Então tem que tomar cuidado, tem que falar com alguém antes, bem antes de você dar entrada no seu Green Card, para você saber e estar consciente, né, do que pode acontecer depois da sua entrevista. Sim, e também eu tive uma entrevista, não uma entrevista, mas um casal que a gente ajudou com o NOID. Ele entrou aos Estados Unidos como F1, como estudante, e todo o processo com o consulado foi bom e ele não tive nenhum problema, mas depois disso, quando o oficial perguntou, mas você já estava noivo quando você entrou aos Estados Unidos? Então, por que você falou que queria entrar como estudante? Ele falou, eu sou um estudante, estou na faculdade, não tenho problema. Ele falou, não, mas você tinha que falar com o oficial no aeroporto que você já estava noivo. Então, é bem difícil, é frustrante para nós como advogados,
Mas vocês têm que, como falou Tamis, ter muito cuidado, falar com o advogado antes de iniciar o processo com a imigração. Se algum consultor ou até advogado falar para você, não, mas não tem registro do que você falou quando você entrou no país, não importa. Na entrevista, você está dando evidências por responder as perguntas. Então, se você falar assim, eu não falei isso, eles vão poder falar, então, você mentiu. Tem que, então, entender que mesmo sem o registro da sua entrada no país, eles podem, mesmo assim, dizer, então, você mentiu por omitir ou por não responder da forma completa, né, na sua entrada. Isso aplica para mulheres que estão grávidas, que estão entrando de alguma forma para ter uma criança aqui. Isso aplica a estudantes que estão noivos, casados, turistas, o que for. E mais, né, os oficiais estão tendo essa discrição de poder falar assim, olha, eu acredito que você não qualifica, então eu vou pedir um perdão. E lembra que o Green Card é um benefício, né? Quem é que tem o ônus da prova? É o imigrante. Então, nós temos que provar que vocês qualificam. E aí que entra, então, NOD, RFE, enfim. Isso. E o último, a gente já falou no episódio passado sobre o que acontece quando você vai ser separado na entrevista. Mas, se você não for separado na entrevista, você talvez pensou, tudo ficou ótimo, sem problemas. Depois de 2, 3 semanas, talvez você receba mais uma carta para mais uma entrevista. É muito mais provável que aí, se você vai ser separado no momento da entrevista, vai ter essa Stokes Interview, que a gente já falou. Se tem perguntas ou quer saber mais sobre o que acontece no momento dessa entrevista, pode assistir o vídeo, o episódio 21. Sobre isso. Então, aí falamos bem mais sobre as perguntas, o que acontece, se você pode ter um advogado nesse momento. Então, ficou bem esse vídeo, então pode assistir. Ficou bem legal. E se você tiver uma segunda entrevista, eu não sei mais o que dizer fora o que nós falamos no episódio, mas tem que se preparar, tem que ficar calmo, né? Eles não vão te prender na entrevista, não é esse nível de terror, mas tem que falar com alguém que sabe, né, o que acontece nessas entrevistas. Então isso seria o nosso tema principal de hoje, é um tema interessante, é o tema que todo mundo quer saber quando que sai o meu Green Card. Sim. E agora então vamos falar sobre as dicas para que vocês possam talvez ter mais paciência e não tanto estresse quando estão esperando após a entrevista. Então, a primeira dica, fiquem atentos, acompanhem o processo online. Você tem um portal, você também tem o website da imigração que fala, eu só preciso o receipt number para então entrar e revisar se a imigração já aprovou. Geralmente, a primeira coisa que vai aparecer é case was approved, ou às vezes aparece primeiro new card is being produced, e isso significa que você já tem um green card emitido. E um ponto, esse aqui é um pedido nosso para vocês, então quando vocês olham no status do seu caso e mudou alguma coisa, né, tá aprovado, ou então pediram RFE, ou agendaram uma segunda entrevista, eu sei que a sua resposta imediata é mandar um e-mail pra gente falar o que tá acontecendo, né? Nós vamos ver a mesma coisa que vocês estão vendo, né? Eu não tenho acesso ao banco de dados ou ao sistema da imigração. Nós não vamos saber até que recebemos a carta explicando o que eles estão pedindo ou então sobre a data e tudo da entrevista. Então, se você mandar um e-mail pra mim na hora que foi atualizado, eu vou falar assim, olha, vamos aguardar alguns dias, chegar a carta e nós podemos ter uma reunião de estratégia. Então, paciência e um pouco de entendimento também do nosso lado que nós não vamos saber exatamente o que vai estar naquela carta. Então, isso também. E mais uma coisa, mais um pedido. Hoje é o episódio, por favor. O portal que vocês têm no USCIS, ele vai dizer, tempo de processamento. E literalmente, eu tive um casal que, após de 4 meses, recebeu a data para entrevista, o agendamento para entrevista, e o e-mail deles perguntava por que 4 meses depois, se o portal falava 48 meses. Então, não, por favor, não confiem.
no tempo de processamento do USCIS no portal. É bem diferente. A gente conhece mais sobre talvez os tempos da imigração, dependendo do estado em que você mora, mas, por enquanto, após a entrevista, pode ignorar completamente o que vai dizer. Não são 48 meses. As datas lá devem ser de uma forma geral. Eles pegam, adicionam tudo, dividem por 12 e tá lá o número. Mas, né, cada estado é diferente, cada escritório tem sua cota diferente em termos de prazo. Então, vamos lá. Então, já os pedidos aí para vocês, podem anotar, por favor. Segundo, já falamos em todos os nossos episódios, e voltamos a dizer, organizem os seus documentos, por favor. Se vocês saíram da entrevista e levaram um monte de documentos com vocês, organizem aquilo, né? Não joguem fora nada, porque vai ajudar para nós entender o que foi solicitado, o que não foi, e enfim. Então, levem os documentos organizados, já enviados e também levados na entrevista. Uhum. Também não ignorar as cartas que vai receber da imigração. Se recebeu uma RFE, se recebeu um NOID, tem que responder e tem um prazo. Então, se você tem advogado, pode falar com o advogado, talvez ele já recebeu a cópia, talvez não, mas é importante falar. Eu sei que tem um prazo de 30 dias, 87, mas estou procurando ter todos os documentos que a imigração pediu, o que posso fazer. Então, é melhor não ignorar nunca as correspondências da imigração. As melhores respostas precisam de tempo para preparar. Uhum. Então, assim que você souber ou tiver o documento, entre em contato para a gente poder ter uma estratégia boa. Penúltima dica seria, como nós já comentamos sobre a carteira de motorista, mantenha o seu endereço atualizado com a imigração. Sim, com a conta online, você está recebendo mais e mais as cartas por lá, porém nem sempre, não é todas as cartas que eles sobem na sua conta. Então, se você se mudou, você obrigatoriamente tem 10 dias para notificar a imigração. Isso pode ser feito ou em um formulário, ou pela sua conta online, ou nós, como advogados, também podemos fazer por vocês. Então, assim que vocês já souberem, eu vou me mudar semana que vem, tá aqui meu endereço, né? Isso vai ser bom pra gente poder atualizar antes da entrevista. E o bom é que eles estão realmente, se você fizer online, eu já fui em várias entrevistas, o oficial diz, não, já tá aqui o novo endereço, e a gente nem precisa, então, conversar sobre isso. Então, mantenha o endereço atualizado. Uhum. E, para a última dica, eu gostei da palavra que você falou, bolo de documentos. Bolo de documentos. Eu sei que você já tinha um bolo de documentos para o momento da entrevista sobre provas do relacionamento. E você talvez pensou, isso foi tudo, já entreguei ao oficial, mas, por favor, ainda tem que manter mais outro bolo de documentos com mais provas do seu relacionamento. Também depois da entrevista, após a entrevista. Por quê? Porque a imigração talvez pensou que tinha tudo o que precisava, mas 3 semanas depois você recebeu uma RFE perguntando ou falando, eu preciso de mais provas do relacionamento. Então, se você tirou os documentos, se já não falou, não preciso disso, mas agora sim, então, por favor, também guardar mais documentos. Vai servir se você recebe um green card condicional para depois fazer a remoção de condições. Então, precisa ainda ter umas provas do relacionamento. É bem importante ainda ter após a entrevista. Ótima dica. Então, isso, né, conclui o nosso episódio de hoje. Falamos sobre tendências atuais na imigração, o que acontece depois da sua entrevista e também algumas dicas para vocês se prepararem para, né, esses caminhos que podem acontecer. E nós esperamos que essa informação tenha te ajudado. Lembrando que a entrevista não é o final do processo, né? A sua jornada continua e a gente, então, nós queremos estar aqui para te ajudar e apoiar nesse processo. Sim, por favor, se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo, curtir. E também, se conhece alguma pessoa que está passando por isso, ou se você já passou pela entrevista e está esperando uma resposta, pode falar conosco. Por favor, agende uma consulta para a gente saber como melhor te ajudar a que o processo seja bem bom com a imigração. Bem bom, gostei. Não esqueçam, então, de mandar esse episódio para aquela pessoa que já fez a entrevista e tem algumas dúvidas, ou para vocês que estão esperando a sua entrevista, que vai te ajudar a ficar um pouco mais tranquilo sobre o que pode acontecer, tá bom? Então, muito obrigada e nos vemos na próxima. Até mais. Se vocês gostaram dessa informação,
vá lá no nosso website que tem muita informação boa, especialmente no nosso blog, sobre temas importantes, guias e também tips do que você pode fazer.